Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem utilizar a combinação do método HP com a lógica booleana no ArcGIS Pro para fins de análise de multicritérios. Mas antes de passar para a forma prática no ArcGIS, eu gostaria de passar brevemente sobre como funciona o método HP e a lógica booleana, mostrar planilha, calculadora online que vocês podem estar utilizando antes de aplicar no ArcGIS, tá? O método HP, ele envolve a definição de pesos para os critérios, que é como uma forma de hierarquia. O critério que tiver o maior peso, ele é o mais importante para determinada análise que você está fazendo. No meu caso aqui, seria para aterro sanitário. Então, os pesos, eles foram estabelecidos para os critérios conforme aqueles que eu achava mais importante para se identificar as melhores áreas para implantar um empreendimento dessa tipologia, tá? E também envolve a atribuição de notas para a classe dos critérios, por exemplo, pedologia. Tem vários tipos de classes, então as notas foram atribuídas para essas classes. Mas a primeira coisa que deve ser feita é a matriz de comparação pareada. Então, eu coloquei aqui todos os critérios que foram utilizados, tá? E eles são preenchidos por valores que representam o grau de importância de quanto um critério é mais importante que o outro. Para vocês entenderem melhor, eu vou passar para o terceiro slide, que fica mais fácil de demonstrar. Essa tabela aqui, ela é uma escala desenvolvida pelo SET, que é o cara que desenvolveu esse método, e aí é estipulado os graus de importância e as suas definições, né? Então, por exemplo, 3 é uma definição de fraca importância, então um critério é um pouco mais importante que o outro. E por assim vai. Conforme esse valor aumenta, maior é essa importância de um critério em relação ao outro, tá? Essa escala aqui que eu estou mostrando para vocês, ela é adaptada. O método original, ele traz uma outra tabela, mas vocês podem estar utilizando essa daqui também. E aqui a gente tem os valores intermediários, que ficam entre esses graus de importância. Para vocês preencherem essa matriz de comparação pareada, é importante respeitar essa regrinha aqui, que é quando um critério da linha é diferente do critério da coluna, vocês precisam preencher com um grau de importância, um valor inteiro. Mas quando essa análise inverte, é sempre o número fracionado. Então, é 1 sobre o grau de importância que vocês tinham dado anteriormente. Para exemplificar, fica mais fácil dizer assim dessa forma. Por exemplo, hidrografia. Foi informado que a hidrografia ela tem uma fraca importância em relação à declividade. Tá? Então, aqui, número 3. Quando você muda a perspectiva de análise, né, declividade em relação à hidrografia, esse valor ele é invertido, né, é o inverso, é uma fração. Então fica 1 sobre 3. Tá? É assim que deve ser preenchida essa matriz de comparação. Então vocês vão preencher essa matriz, todos os graus de importância para todos os critérios, e quando um critério está sendo analisado por ele mesmo, é informado o valor 1, tá? Então, hidrografia, quando você analisa hidrografia por hidrografia, o valor é 1, tá? E essas regrinhas, elas estão descritas dessa forma. E então é assim que a gente vai atribuindo os pesos para os critérios. Aqui, eu apresento para vocês algumas fórmulas, umas continhas que devem ser feitas, mas eu vou mostrar melhor numa planilha, tá, do Excel, eu acho que fica tudo mais fácil de visualizar. Mas o principal objetivo de fazer essas contas, né, aplicar essas fórmulas, é chegar no valor de razão de consistência. Se a gente obter um valor de razão de consistência menor que 0,1, então esse julgamento ele é aceitável. E se a gente obter um valor de razão de consistência maior que 0,1, então esse julgamento ele é inconsistente, aí precisa rever todos os graus de importância que foram informados, determinados na matriz, até essa razão de consistência ser menor que 0,1, porque aí quando for aceitável, aí vocês podem prosseguir com a análise de vocês, tá? Então agora eu vou mostrar para vocês a planilha, que eu acho que fica mais fácil de vocês visualizarem as contas que devem ser feitas para verificar se o julgamento ele é aceitável ou não. Então eu estou aqui com a matriz já preenchida, tá? A diferença é que aqui não está com valor de fração, né? Tá em valor com vírgulas, isso não vai interferir em nada no cálculo, vocês podem colocar da forma que vocês acharem melhor.
E um detalhe é que tentem não, sempre coloquem a ordem dos critérios, seja nessa parte aqui das colunas ou então aqui nessas linhas. O primeiro critério tem que ser sempre o mais importante. E aí vocês vão colocando em uma ordem do mais importante pro menos importante, tá? Porque se ficar bagunçado, se vocês colocarem valores de importância que não seguirem uma ordem crescente, vai dar problema e vocês não vão conseguir contabilizar. Então, eu tinha definido que a hidrografia era o meu critério mais importante, coloquei ele em primeiro, seguido da pedologia, geologia e por aí vai. E aqui também. Então, se vocês repararem, tem uma ordem crescente até o último critério aqui, que tem o maior valor, que é 9. Por quê? Porque esse critério de hidrografia, ele tem uma importância máxima em relação ao uso e ocupação do solo. Então, quando vocês colocam nessa ordem, os valores que vocês vão atribuindo de importância, eles vão crescendo também nessa análise, tá? Então, lembrem sempre de colocar dessa forma para não ter problema. Bom, com a matriz de comparação já preenchida, o próximo passo é contabilizar o vetor de prioridade, ou então, em outras palavras, o peso que vocês vão utilizar para inserir no ArcGIS, na calculadora raster e verificar a aptidão para implantar o empreendimento proposto de vocês. Então, para contabilizar o vetor de prioridade, que já está calculado aqui, vocês precisam fazer a normalização dessa matriz. Eu já tenho aqui a minha matriz normalizada, tá? E essa foi a fórmula que eu utilizei. Então, basicamente, eu peguei cada célula de cada coluna e dividi pela somatória dessa coluna, tá? Então, eu apliquei isso e gerei essa matriz normalizada. Vou fazer uma matriz aqui com vocês que eu acho que fica mais fácil de visualizar. Então, eu vou primeiro fazer a soma de cada coluna. Então, primeiro a soma da hidrografia, soma da pedologia. Deixa eu colocar a fórmula aqui. Soma da pedologia. Eu vou, na verdade, puxar aqui por questão de praticidade. E aí vocês verificam aí. Então, temos a somatória de todas as colunas. Somatória das colunas dos critérios. E aí o próximo passo é fazer cada célula dividido pela somatória de sua coluna. Então, essa célula vai ser dividida pela somatória da sua coluna, essa célula vai ser dividida pela somatória, e assim vai. Aqui, pedologia, essa célula vai ser dividida pela somatória aqui. Então, eu vou fazer aqui embaixo, porque... Vou fazer aqui do lado. Por questão de espaço. Então, vou pegar a primeira célula da hidrografia e vou dividir pela somatória. Eu vou fechar essa célula da somatória porque todos os valores vão ser divididos pela soma, então aí fica mais fácil, é só puxar para baixo. Deixa eu fazer aqui embaixo. Aqui. Aí a gente percebe que os valores, eles são correspondentes a esse aqui, né? Tá mudando um pouco por conta do número após a vírgula, mas se eu diminuir, fica igualzinho, tá? Eu vou fazer para pedologia também. E para todos os outros critérios. Agora que eu tenho a matriz normalizada já calculada, o próximo passo é fazer a média de cada linha. Então, da linha da hidrografia, linha da pedologia, geologia e assim sucessivamente, para a gente obter os autovetores de prioridade de cada critério. Então, eu vou fazer a soma dessa linha e vou dividir por 7, porque é o número de critérios que a gente está utilizando. E vou puxar para baixo para calcular tudo rapidinho.
Então, temos aqui os autovetores da hidrografia, pedologia, geologia, declividade, área urbana, vias de acesso e ocupação do solo, que são equivalentes ao que está aqui, tá? Os que já estavam calculados. Então, para vocês obterem os pesos, é basicamente fazer essas continhas, tá? E aí, o próximo passo é calcular o vetor de prioridade normalizado, que basicamente é fazer a multiplicação dessa matriz da primeira pelos vetores de prioridade, que vocês acabaram de calcular, que a gente acabou de calcular. Então, vocês podem utilizar essa fórmula aqui, matriz.mult, onde vocês vão pegar a linha da hidrografia e multiplicar pelo vetor de prioridade. Na próxima célula, vocês vão pegar a linha da pedologia e multiplicar pelo vetor de prioridade. Então, é só utilizar essa fórmula aqui, que é mais fácil de fazer. Na sequência, calcular o autovetor para cada critério. Então, basicamente, é pegar o vetor de prioridade normalizado dividido pelo vetor de prioridade, tá? Vou apagar aqui, vou fazer de novo. E aí a gente tem todos os autovetores, que é igualzinho ao que já estava aqui, tá? Na sequência, calcular o autovetor máximo, que é a média de todos esses autovetores que acabou de ser calculado. Por sequência, calcular o índice de consistência, ele tem uma fórmula, aqui a fórmula dele, que é o autovetor máximo menos o número de critérios trabalhados dividido pelo número de critérios trabalhados menos 1. Então, pegou o autovetor máximo aqui, menos 7, dividido por 7, menos 1. Beleza. Na sequência foi calculado a razão de consistência. Para calcular ela, precisa do índice randômico. O índice randômico, esse valor ele vai variar conforme o número de critérios. É do próprio método, tá? Essa tabela aqui. Então, como a gente está trabalhando com 7 critérios, foi utilizado 1,32. Se estivesse trabalhando com 5, o índice randômico seria de 1,12. Então, é só jogar aqui a fórmula, que é o índice de consistência dividido pelo índice randômico. O índice randômico deu igual a 0,028. Então, como ele é um valor menor que 0,1, temos que o julgamento realizado aqui por essa matriz de comparação pareada é aceitável. Se ele fosse maior, não estaria certo, né? Estaria errado e precisaria rever as atribuições dos valores aqui. Então, essa planilha aqui o professor Danilo pode estar disponibilizando para vocês, mas caso não seja disponibilizado, vocês viram como é que faz, as continhas elas são bem tranquilas. E também tem calculadora online que vocês podem utilizar. É só vir aqui no Google e colocar calculadora online do método HP. Aqui, primeiro link. Eu já entrei nele para testar. E essa aqui é a interface inicial. Aqui vocês colocam o número de critérios. Vou colocar 7. Vou dar um OK ali e colocar cada um dos critérios. Na sequência, tem que preencher quanto um critério é mais importante que o outro. Então, eu vou preencher aqui rapidinho e calcular para a gente comparar o resultado da calculadora online e da planilha. Eu já preenchi todas as comparações e apertei aqui em calcular e aí ele gerou esse resultado aqui. Então, temos a matriz de decisão e os autovetores de prioridade. A razão de consistência deu 2,7% e as prioridades também deu em porcentagem. Quando a gente compara com o que está na planilha, foi um valor bem próximo. É que aqui não está multiplicado por 100, mas se eu multiplicar por 100, temos que foi 2,8. E aqui na calculadora deu 2,7. Então, julgo que os valores, né, eles são bem próximos, né, os resultados foram bem próximos. E aqui também, os vetores de prioridade, eles não estão multiplicados por 100. Mas se a gente multiplicar, vai dar bem próximo ao que está lá na calculadora. E se a gente somar também, vai dar igual a 1. E multiplicar igual a 100%. Então, os autovetores de prioridade, eles vão ser distribuídos para todos os critérios, de forma que a somatória deles resulte em 1 ou então a 100, tá?
Então, comparando, né, os resultados da planilha com a calculadora online, acho que os dois são válidos para utilizar na análise de multicritérios, né? Os valores são muito parecidos, então dá para usar tanto a planilha quanto a calculadora. Depois que a gente tem os pesos atribuídos para cada critério, o próximo passo é atribuir as notas para as classes desses critérios. Então, aqui eu tinha colocado os resultados, mas então, o próximo passo é atribuir as notas para a classe desses critérios. Temos aqui o critério de pedologia, e para a área que eu analisei, tem várias classes de solo. Então, temos argissolo, latossolo, aluviossolo e por aí vai. E essas notas, elas foram dadas variando de 0 até 1, intervalos regulares de 0,2, conforme essa adequação para o empreendimento proposto, no caso, um aterro sanitário. O argissolo e o latossolo, eles são solos melhores para esse tipo de empreendimento, então recebeu a melhor nota. E, por exemplo, os gleissolos e planossolos, que são solos encontrados com condições de umidade, são solos hidromórficos, que não é objetivo, não é adequado para o aterro sanitário, eles receberam nota 0. E os outros solos, eles foram variando aí conforme as suas características e a sua adequação para implantar um aterro sanitário, tá? Então, essas notas, elas foram atribuídas para todos os critérios e a fonte delas é artigos, livros, as referências bibliográficas que a gente tem aí. E é isso. Agora, a lógica booleana, ela já é um pouco mais prática. Foi utilizado leis, normas e resoluções, porque a lógica booleana ela é mais prática no sentido de só existir duas opções, ou a área é apta ou a área é inapta. Então, os valores eles não são escalonados, eles não variam. Na verdade, é só 0 para as áreas inaptas e 1 para as áreas aptas. Então, por exemplo, o Código Florestal fala que as áreas de preservação devem ser respeitadas e preservadas. Essas áreas não devem ser ocupadas. Então, todas as áreas mapeadas como áreas de preservação permanente receberam o valor 0. E para todas as áreas que não são áreas de preservação permanente, recebeu o valor 1. Então, é uma análise mais prática, somente para critério restritivo, que são baseados em leis, normas e resoluções. Eu trouxe aqui uma tabela para diferenciar o que é um critério escalonado e um critério restritivo, porque eles serão combinados através da calculadora raster no ArcGIS. Então, separei aqui os critérios escalonados e os critérios restritivos. Os escalonados são aqueles que vão variar de 0 a 1 por intervalos regulares de 0,2. E só lembrando que essas notas aqui foram notas que eu escolhi trabalhar, mas vocês podem selecionar as notas que vocês acharem melhor e fazer do jeito de vocês. E os critérios restritivos, eles estão aqui. Dá para perceber que alguns critérios eles foram avaliados das duas formas, né? Por exemplo, a hidrografia foi avaliada de forma escalonada e de forma restrita. Por quê? Porque na norma de projeto, na norma, né, que fala sobre as especificações para escolher a melhor área para um aterro sanitário e tudo mais, fala que em locais de cursos d'água, águas superficiais não pode implantar um aterro sanitário, e também uma margem de distância de 200 metros desses cursos d'água também não é permitida. Por isso que foi avaliado de forma restrita. Essas áreas não podem ser ocupadas por um aterro sanitário. E de forma escalonada, eu também considerei que quanto maior for a distância desses cursos d'água, mais adequada àquela área. Então, por exemplo, uma área de 300 metros de distância, ela é adequada, ela não é restrita, e ok, mas uma área que está a 600 metros de distância, ela é mais adequada do que a área que está a 300. Então, foi feitas essas considerações, tá? No ArcGIS eu vou mostrar, acho que vai ficar até mais fácil de entender. E aqui temos a fórmula da aptidão, que foi aplicada na calculadora raster, onde se multiplica o peso pelo seu critério, e no final aqui multiplica os critérios restritivos diferentes de 0. Por quê? Porque a gente só a gente só tem interesse nas áreas mapeadas como 1 pela lógica booleana, ou seja, as áreas aptas. Agora, partindo para a parte mais prática, eu já estou com o ArcGIS aberto. Essa área aqui delimitada é a região metropolitana de Piracicaba. E vou aplicar essa análise para identificar o potencial dessa área para a implantação de aterro sanitário. Todos os critérios eles já estão mapeados e separados aqui nessas seções de mapas, e eu vou passar um por um até gerar um mapa final através da calculadora raster.
Bom, antes de iniciar, é importante dizer que todos os arquivos, na hora de serem inseridos na calculadora raster, devem estar no mesmo sistema de coordenada. No caso, vou trabalhar com o Sirgas 2023S, devem estar no formato raster e na mesma resolução. No caso, vou trabalhar com 30 metros. Então, tem que tomar esses cuidados aí antes de processar os arquivos na calculadora raster. Em alguns momentos, vai ser necessário fazer algumas reclassificações e o meu ArcGIS ele não está permitindo fazer reclassificação com números decimais. Então, eu vou estar utilizando dessa legenda para atribuir, para fazer essas reclassificações. Então, por exemplo, como nossas notas variam de 0 a 1 intervalos regulares de 0,2, quando eu tiver que dar uma nota de 0,6, vou informar o número 4. Nota 0,8, vou informar o número 5. E depois eu consigo fazer uma normalização desse dado para que ele varie realmente com esses valores decimais aqui de 0 até 1, tá bom? Então, iniciando com o critério de pedologia, eu obtive ele através do Datageo, tá? Ele é de 2017 e ele está no formato de shapefile. Então, para trabalhar com ele e atribuir as notas, basta criar uma coluna nova na tabela de atributos e informar as notas das ordens de solo. Na sequência, dá para transformar esse polígono em raster através daquela ferramenta Polygon to Raster ou então polígono para raster. As notas atribuídas elas já estão definidas aqui nesse arquivo PDF. Eu já separei as notas para todos os critérios que serão analisados. Então temos aqui as classes de solo e as suas notas. Então basta abrir aqui a tabela de atributos. Temos aqui as ordens de solo já definidas e atribuir as notas. É necessário criar uma coluna aqui, dá para adicionar através dessa ferramenta aqui e depois editar os campos atribuindo essas notas, salvar e executar a ferramenta polígono para raster. Então eu vou fazer a aplicação dessas ferramentas e antes de executar polígono para raster é importante já definir o sistema de coordenadas. Então eu vou fazer aqui junto. Vou projetar o sistema de coordenadas, selecionar aqui a camada de pedologia, definir Sirgas 2023S e executar. O arquivo já foi gerado, ele está aqui. E o próximo passo é executar a ferramenta polígono para raster. Camada com sistema de coordenadas correto. Vou definir o tamanho da célula 30 e executar. Opa! Eu executei a ferramenta de forma errada. Vou apagar ela aqui. Então, só retomando, polígono para raster, selecionar camada correta, campo de valor notas 2, o tamanho da célula 30 e agora executar. A ferramenta foi executada e nós temos aqui o arquivo com resolução de 30 metros, variando de 0 a 1, com notas de intervalos regulares de 0,2. Então, se eu buscar aqui os valores de pixel, a gente consegue ver. Aqui é 0,2, aqui é 1. Se eu buscar outro lugar, ó, vamos ver aqui, 0,4. Então, tá certo, a gente gerou um arquivo, ele está no sistema de coordenada que a gente precisa, no formato certo e na resolução correta. Então, ele já está pronto. E o próximo passo agora é fazer com o arquivo de geologia. Eu vou fazer aqui rapidinho e já mostro para vocês. Acabei de fazer as mesmas operações que eu fiz para o arquivo de pedologia, mas dessa vez para os arquivos de geologia e obtive essa camada nova aqui. Então, só para mostrar para vocês, né, essa daqui é a camada
bruta, né? A primeira camada que eu obtive da CRPM do ano de 2006, é um dado até que antigo, né? Mas ele informa aqui na tabela de atributos o nome das unidades. Então, as notas foram informadas conforme essas unidades e conforme o PDF aqui, já com as notas estabelecidas. E então é bem simples, basta criar uma coluna aqui e preenchendo os espaços com os valores das notas. Aí na sequência foi definido o sistema de coordenadas através da ferramenta projetar. Então esse arquivo aqui ele já está com o sistema de coordenadas certinho. Referência espacial, aqui, sistema de coordenadas Cirgas 2000, TM23S. E depois foi aplicada a ferramenta polígono para raster, então foi gerada essa camada aqui, onde os valores dos pixels variam de 0 a 1. É só conferir. E eles estão no sistema de coordenadas, certinho, e na resolução de 30 metros. Então o arquivo de geologia ele já está pronto para ser processado. Agora, na sequência, vamos deixar pronto os arquivos de declividade. Os dados que eu vou utilizar é do Topodata de 2008, então eu ensinei de lá os arquivos de declividade, eles já estão prontos, tá? Lá tem dados de altimetria, declividade, orientação e tudo mais, então, como eles já estão prontos, eu vou unir todas as cartas, porque essa área ela é bem grande. Depois definir a projeção do sistema de coordenadas, tem que ser primeiro DWGS 1985, porque eu já tentei antes fazer direto para Cirgas 2023S e não deu muito certo. Então, primeiro define a projeção para WGS e depois para Cirgas. Na sequência, eu vou fazer uma reclassificação para atribuir as notas e a normalização também. E depois uma outra reclassificação para a gente obter uma camada para restrição de áreas inclinadas com a declividade menor que 1% e a declividade maior que 30%. Vai ser avaliado pela lógica booleana. Então, vou fazer aqui. As cartas já estão aqui, só esperar carregar. Como a memória é muito grande, os arquivos pesam um pouquinho mais. Então vou aplicar a ferramenta novo, acho que é mosaico. Aqui mosaico para novo raster. Declividade. Beleza, temos aqui um arquivo. Ele está unido, vou tirar as outras cartas. Achei que era um bug, mas é só o carregamento do arquivo mesmo. Então, vou definir a projeção. Selecionar a camada, WGS 1984. Beleza, e agora eu vou projetar para o Cirgas 2000. Tá no lugar certo. Projetar aqui. O tamanho da célula tem que ser de 30 metros. Tá carregando as informações aqui, 30 metros. Resolução, beleza. Acessar. Beleza, agora já temos o arquivo no sistema de coordenadas correto. E o próximo passo é fazer a reclassificação. Vou fazer a reclassificação conforme as notas, então vamos utilizar esses valores de 1%,
8, 20, 30% e atribuir essas notas aqui. Então, é agora que eu vou precisar usar aquela legenda que eu tinha mostrado anteriormente. Então, quando eu precisar atribuir nota de 0, eu vou informar o valor de 1. Quando eu precisar atribuir o valor de 0,6, eu vou informar o valor 4. Nota 0,8 eu vou informar o valor 5 e nota igual a 1 eu vou informar o valor 6. Depois fazer uma normalização na sequência. Se o ArcGIS de vocês permite fazer a reclassificação já em números decimais com vírgula, não precisa disso. Aí já pode colocar os valores direto. Então, vou classificar aqui. Então, conforme as notas aqui, inclinações menor que 0, a nota é 0, então vou informar o valor 1. De 1 até 8, a nota é 1, então eu vou informar o valor 6. De 8 até 20, a nota é 0,8, então eu vou informar o valor 5. Aqui é 0,6, informo o valor 4, já tá. E aqui eu vou informar também o valor 1 de nota 0, declividades maiores que 30%. Então, só vou alterar o nome. Bom, agora já temos então aqui a nossa camada com as notas atribuídas em valores de 1, 4, 5 e 6. Eu vou então fazer a normalização desse dado para eles ficarem com as notas variando de 0 até 1. Lembrando que quanto mais próximo de 1, maior adequação essa área tem para implantar aterro sanitário. Vou utilizar a calculadora raster. Bom, a equação que nós vamos utilizar é o nosso arquivo reclassificado dentro de parênteses. Então, abre parênteses, o arquivo, menos 1, dividido pelo maior número menos 1. Qual que é o maior número? O maior número é o 6, dentre todos aqui que a gente tem nessa camada. Então, eu vou abrir parênteses, menos 6 menos 1. Vou editar aqui o nome do arquivo. N de normalizado. Ok, temos uma nova camada. Eu só vou verificar se está variando entre 0 e 1. Tá variando sim. metros, tamanho da célula. E tá a referência espacial, sistema de coordenadas correto. Então, beleza, temos esse arquivo aqui. Vamos utilizar ele. Eu só vou recortar ele depois, porque é uma área muito grande e fica pesando o programa. Mas antes disso, eu vou fazer mais uma reclassificação para a gente obter o arquivo que vai entrar como um critério restritivo. Vai ser avaliado com forma lógica booleana. No final, eu vou fazer um somatório de todas as camadas geradas de critério restritivo, para ficar uma camada assim que compõe toda a área restrita. Então, vou fazer primeiro aqui essa reclassificação para obter as restrições das declividades menores que 1% e maior que 30%. Então, eu vou utilizar aquele arquivo que está no sistema de coordenadas correto, antes da primeira reclassificação. Formar 1. Informar 30 aqui. Não tá deixando. Ok, pode deixar assim. Então,
tudo que for, né, toda inclinação que for menor que 1, a nota é 0, porque agora a gente está avaliando conforme a lógica booleana, então é uma área inapta. O que estiver entre 1 e 30 é apto, e o que estiver acima de 30 é inapto, então eu vou colocar 0. CR de critério restritivo. Vou dar um executar. Ok, tá certo aqui o arquivo. Então a gente tem um normalizado e tem esse agora que é restrito. Vou mudar a simbologia dele, mas basicamente onde está em vermelho são as áreas restritas e onde é verde são as áreas aptas, né? Áreas inaptas e aptas. Então, a declividade já está feito. Agora o próximo passo é fazer de hidrografia. A parte da hidrografia eu já deixei parcialmente pronta, porque tem várias etapas para poder obter as camadas que a gente precisa colocar na calculadora raster. Então, assim, antes de mostrar para vocês, nessa parte da hidrografia vão ser geradas 3 camadas raster diferentes. A primeira vai ser das APPs, tá? Que vão ser avaliadas conforme a lógica booleana. Vai ter outra camada raster de uma margem de 200 metros de distância. Também vai ser avaliada conforme a lógica booleana, porque é uma área restrita, né? Ela é informada nas especificações da norma para identificar as áreas para implantar aterro sanitário. E vai ter uma outra camada que vai variar conforme as distâncias desses cursos d'água, que receberão, né, as notas e serão avaliados pelo método HP. Para obter essa camada, a gente vai utilizar a ferramenta distância euclidiana. Eu utilizei os dados da CETESB, do DAE, então eu tenho aqui ó, os corpos d'água, rio, águas superficiais, e tenho também trechos de drenagem. Depois, né, que eu joguei esses arquivos aqui no ArcGIS, eu extraí, recortei para a região metropolitana de Piracicaba para ficar mais fácil de trabalhar. Então, na sequência, foi aplicado um buffer, conforme o Código Florestal, para identificar as áreas de preservação permanente. Então, é só pesquisar aqui buffer e aplicar um buffer para as águas superficiais e depois um buffer para os trechos de drenagem, conforme as especificações lá da lei. Depois eu utilizei essa ferramenta aqui, juntar, para juntar todas essas áreas de preservação permanente, e eu obtive essa camada aqui, deixa eu mostrar para vocês, que contempla as áreas de preservação permanente das águas superficiais e também dos trechos de drenagem. Então já temos aí todas as áreas de APP delimitado. Só que na calculadora raster a gente precisa informar dados em formato raster. Então eu utilizei a ferramenta polígono para raster, que é, deixa eu abrir aqui, ó, transformar o polígono em raster pela ferramenta polígono para raster, que a gente já usou antes. Então, polígono para raster. Eu informei o polígono, que foi essa camada aqui das APPs, e obtive essa camada aqui das áreas de preservação permanente, tá, para a região metropolitana de Piracicaba inteira. Na sequência, eu apliquei então a ferramenta reclassificar, aqui, reclassificação, onde as áreas de APP vai receber o valor de 0, porque são áreas inaptas, e o restante, ou então as áreas identificadas como no data, é o valor de 1, porque são as áreas que não são restritas. Então, vou abrir aqui o reclassificar, vou colocar polígono to raster, e aí aqui foi basicamente isso. Então, onde tem APP, que é identificado por todas essas numerações aqui, foi informado o valor de 0, 0, 0, 0, tudo 0, porque são áreas de APP, e aqui no NoData, onde não tem informação, nenhuma informação, que está em branco, eu apliquei o valor 1, porque são as áreas que são aptas, e dei um processar. Com isso, eu gerei esse arquivo aqui. Tá vendo? Todas as áreas de preservação.
Tá demorando para carregar porque é pesado. Todas as áreas de preservação permanente. E onde é roxinho são as áreas aptas, certo? Então, as áreas de app já estão delimitadas. Ela está em Sirgas. Não está em Sirgas 2000, então precisa projetar e precisa ajustar o tamanho da célula. Então eu vou clicar aqui, projetar raster, vou colocar appz class, projector raster, vou informar aqui Sirgas Sirgas 2023S, tamanho da célula. Você pode escrever aqui, mas eu gosto sempre de puxar de um arquivo que já está em 30 metros. E eu vou dar um processar. Então já está em 30 metros e está em Sirgas 2000. Beleza. Eu vou só ajustar a simbologia aqui. Colocar contraste. E temos que as áreas em preto são as áreas restritas e as áreas em branco são as áreas aptas, que não estão restritas. Vou jogar aqui embaixo. Beleza, então as áreas de preservação permanente tá ok. O próximo passo é delimitar a distância euclidiana. Então, para delimitar essa distância euclidiana, a gente precisa extrair as linhas dos polígonos de corpo hídrico, tá? Porque a distância euclidiana, para você processar essa ferramenta, você precisa utilizar camadas em formato linha. Então, o que foi feito já aqui foi utilizar essa ferramenta aqui, ó, polígono para linha. E eu informei todos os corpos hídricos, dei executar, e aí eu obtive essa ferramenta, essa camada aqui. Então, tudo que era curso d'água, ó, tá vendo? Recebeu um contorno, uma linha. Com isso, eu utilizei a ferramenta juntar para juntar essa camada aí que está em linha e também os trechos de drenagem. E aí, dei um processar aqui e obtive essa camada aqui, que tem todos os contornos de todos os cursos da água, os trechos de drenagem, para utilizar a ferramenta distância euclidiana. Então, tá tudo escrito aqui, tá? Extrair as linhas do polígono, unir as linhas com os trechos de drenagem e depois aplicar a ferramenta distância euclidiana. Então, aí, para utilizar, tem que ser essa camada aqui do contorno, que eu estou mostrando para vocês, que tem as linhas dos trechos e o contorno das águas superficiais. Vocês selecionam aí onde vão salvar o arquivo, o tamanho da célula eu sempre puxo de um arquivo que já está com 30 metros. E aqui na distância máxima não precisa informar nada. Só executa a ferramenta e vai gerar um arquivo desse aqui, ó. Beleza. Então a gente tem a distância de todos a delimitação de corpo hídrico. O próximo passo é reclassificar. Eu vou reclassificar conforme essas notas aqui, que é baseada nas distâncias. Então, nota 0 para distâncias inferiores. Aqui, ó. Tava vendo errado. Hidrografia. Nota 0 para distâncias menor ou igual a 200 metros. De 200 até 300, 0,2. 300, 400, 0,4. E assim vai. Então, eu vou reclassificar e informar essas datas aqui. Vou colocar a distância euclidiana. Classificar. Vou colocar mais algumas camadas aqui. Vou colocar 200, 300.
Então, eu vou utilizar da legenda aqui. E vou informar as notas. De 0 a 200, temos que a nota é 0, então o valor é 1. De 200 a 300, a nota é 0,2, então vou colocar o valor 2. 300 a 400 é 0,4 a nota, então eu informo o valor 3. De 400 a 500 já está 4, aqui está de 500 a 600 é tudo certo. Aqui, maior que 600 é 6. Aqui também é 6. E aqui é 6, porque são distâncias superiores. Vou salvar aqui. Beleza? Então temos um arquivo aqui com as distâncias. Depois eu vou precisar recortar, porque sai um pouco da região metropolitana de Piracicaba. Mas vou fazer a normalização agora. Calculadora raster. Menos 1. Dividido pelo maior número, que no caso aqui também é 6. Menos 1. E um N de normalizado. Então, só para a gente verificar aqui com a régua. Cadê a régua? Aqui. Ó. Em verde, com a nota 1. Ó. As distâncias vão aumentando. E com a nota 5, por exemplo, tem que estar uma distância de 500 a 600 metros. Então, se a gente puxar aqui, quer ver, eu vou colocar aqui em cima, só pra gente ver se tá fazendo sentido. Até 200 metros a gente tem o valor 1. Depois a gente tem aqui até 300, 400, 500, 600. E aqui, ó, nas distâncias maior que 600 metros, tá com em roxinho, que representa o valor 6, que é a maior nota, conforme a nossa legenda aqui, nota 1. Então, acho que tá fazendo sentido. Aqui eu acho que dá pra ver até melhor. Vou usar essa ferramenta aqui. Deixa eu só. E aí a gente consegue ver as distâncias aumentando. 0, 0,4, 0,6, 0,8, 1. Então tá fazendo sentido, né? A distância euclidiana aí, contabilizando as distâncias dos cursos d'água. Agora o próximo passo, né, já que a normalização já está feita, é fazer uma nova reclassificação para obter a área restrita de 200 metros, que está especificada aqui, ó. Então eu vou fazer rapidinho. Vou utilizar distância euclidiana, que é esse arquivo aqui. Vou classificar ele. Então, tudo que tiver de 0 a 200 vai receber a nota 0, pela lógica booleana, e o que tiver a seguir, né, maiores distâncias, recebe a nota 1 de apta. Vou colocar aqui
Critério restritivo. Esperar processar. Beleza, então temos aqui as distâncias de 200 metros. Vou verificar a referência. Vou precisar ajustar. E o formato da célula já está ok. Então eu só vou projetar aqui. Chega 2000. Executar. E agora acho que tá tudo certo. Vou só mudar a simbologia. Colocar em contraste. Então temos que onde está em preto, valor 0 de áreas inaptas, e onde está em branco são as áreas aptas. Temos o buffer aqui de 200 metros, temos as distâncias conforme as notas, variando de 0 a 1. E temos aqui também as áreas de preservação permanente. Beleza, a parte da hidrografia está concluída. E agora vamos fazer a parte das áreas de segurança aeroportuária e das unidades de conservação. Eu já estou com os arquivos aqui. Esses aqui são os aeródromos. Deixa eu só copiar a região metropolitana de Piracicaba. São os aeródromos identificados na área de estudo. Não tem aeroporto, é só aeródromo. Esse dado ele foi obtido da ANAC, tá? Da Agência Nacional de Aviação Civil. E, se eu não me engano, eu peguei do DataGeo. Tá? Lá tem o dado. E, então a gente vai delimitar as áreas de segurança aeroportuárias, que também são restritas à implantação de aterro sanitário, pelo seu potencial de atração de fauna. Para aeródromos, é um buffer de 13 km, e para aeroporto, acho que é 20 km. Então, como aqui só tem aeródromos, eu vou aplicar um buffer de 13 km para delimitar essas áreas que são restritas. Então, 13.000 metros. Cadê metros aqui? Aqui, metros. Então, vou colocar 13 aqui caindo. 13 quilômetros. Executar. Então, já gerou aqui todas as áreas de segurança aeroportuárias que vão restringir, né, a implantação de aterro sanitário. Depois eu vou recortar para deixar tudo dentro da região metropolitana de Piracicaba, certinho. E vou só, então, transformar esse polígono para raster. Tamanho da célula eu vou puxar de outro arquivo. Eu vou dar um executar. Temos aqui, então, o arquivo em formato raster. Tudo que está em colorido aqui são as áreas de segurança aeroportuária. E eu vou fazer uma reclassificação.
onde é a área de segurança aeroportuária, os valores são 0, porque são as áreas inaptas, e aqui onde não tem nada, que é no data, eu vou colocar 1. Vou colocar aqui asa request. Tá ok, então temos aqui as áreas de segurança aeroportuárias, que são restritas. Vou só mudar a simbologia. E onde... Esperar carregar aqui. Onde temos essas delimitações em preto, são as áreas restritas. E o restante, né, em branco, são as áreas aptas delimitadas com valor de 1. Agora, eu vou fazer o mesmo com as unidades de conservação. No caso, eu já fiz um recorte já, e nesse caso aqui eu vou trabalhar somente com as unidades de conservação de proteção integral, porque elas são mais restritas. As outras unidades de conservação, acho que de uso sustentável, você consegue ocupar essa área a partir do licenciamento ambiental, então não vou usar essas áreas como uma área restrita, vou usar somente a unidade de conservação de proteção integral, que é a única que tem, é essa daqui do município de Piracicaba. Então, eu vou simplesmente transformar o polígono para raster e, na sequência, vou fazer a reclassificação. Eu vou pausar aqui e já volto com o resultado. Acabei de processar as ferramentas aqui, então a unidade de conservação que estava em formato shapefile agora está em formato raster, tá? Utilizei a ferramenta polígono para raster e, na sequência, eu fiz uma reclassificação e depois também fiz a normalização. E agora está em formato raster, no sistema de coordenadas certinho, resolução certinha, onde preto é a unidade de conservação, área inapta, né, o valor 0, e o restante em branco são as áreas aptas para esse critério aqui de unidade de conservação. Os outros critérios eu já deixei eles prontos, tá? Esse aqui é o uso e ocupação do solo, eu extraí ele do Map Biomas do ano de 2022 e basicamente eu fiz uma reclassificação para atribuir as notas conforme as classes de uso do solo. As notas, elas estão já aqui, separadinhas, tá? Então, eu só fiz uma reclassificação para colocar essas notas conforme o uso do solo. Na sequência, eu fiz uma normalização e gerei o valor, a camada que a gente vai utilizar na calculadora raster. Então, temos aqui o dado bruto já, com as classes. Fiz a reclassificação, obtive essa camada aqui, em formato dos números, e depois com a normalização essa camada aqui com os valores variando de 0 a 1, a depender aí da classe de uso do solo. Então aqui não fiz nada diferente, são ferramentas que eu já tinha mostrado como é que usa antes. E a área urbana também está pronta. A área urbana eu também descrevi aqui, eu extraí ela do arquivo do Map Biomas, tá? Então, para extrair essa área urbana do uso e ocupação do solo do Map Biomas, eu apliquei a ferramenta reclassificar para obter somente a área urbana. Na sequência, eu transformei esse raster em polígono, extraí as linhas para depois fazer a distância euclidiana e as reclassificações, porque esse critério ele é avaliado conforme as distâncias, né? Um aterro sanitário ele não pode estar implantado próximo à área urbana, porque incomoda a população, desvaloriza imóveis, mas também não pode estar muito distante, porque senão aumenta também o custo de operação, né? Fica a área de destinação e disposição do resíduo estar longe da fonte geradora, acaba aumentando aí um pouco os custos. Tá? Então, esse critério é avaliado através da distância também, assim como a hidrografia. Enfim, vou mostrar o resultado aqui para vocês. Fiz a reclassificação, normalização também, e por último a reclassificação para delimitar a área restrita, que vai ser avaliada pela lógica booleana, de 500 metros de distância, conforme a norma que prevê, né, as áreas a serem escolhidas para implantar aterro sanitário. Tá? Então, temos aqui o dado do uso e ocupação do solo, apliquei a reclassificação para obter somente a parte da área urbana, que é essa daqui em azul, aqui ó, área urbana em azul. Depois transformei em polígono, temos aqui a área urbana em polígono.
Apliquei aquela ferramenta polígono para linha, então temos aqui a área urbana, só que em linhas, e apliquei a ferramenta da distância euclidiana. Deixei o campo de distância máxima vazio. E um detalhe importante que eu não tinha comentado antes é que a ferramenta de distância euclidiana ela só vai funcionar se tiver no sistema de coordenadas em UTM, tá? Se tiver em sistema de coordenada geográfico, não funciona. Dá erro. Então, se o sistema de coordenadas já não estiver certo aqui, já no início dessas operações, já ajusta antes de fazer a execução da distância euclidiana. Na sequência, eu reclassifiquei, temos aqui a camada raster reclassificada pelos valores numéricos da nossa legenda aqui em cima, né? E atribuí o valor de 1, 4 e 6 correspondente à nota 0, a nota 0,6 e a nota 1. Essas notas, elas já estão definidas aqui para mim, tá? E elas foram atribuídas com base naquela lógica que eu tinha falado, né? Estar muito perto não é adequado, porque incomoda a população, desvaloriza imóvel e tudo mais, mas estar muito longe também dificulta, aumenta os custos da operação, não é tão interessante assim. Então, temos aqui a camada com as notas atribuídas, apliquei a ferramenta reclassificar e obtive aqui a área urbana com os valores variando de 0 a 1 de forma normalizada. Ok? Depois eu apliquei a reclassificar de novo, tá? E obtive essa camada aqui, área urbana, com uma margem de 500 metros de distância, completamente restrita, né? Onde está em preto aqui são as áreas restritas, inaptas, e o restante é área apta. Porque a norma, né, ela especifica que tem que ter pelo menos, no mínimo, aí, uma distância de 500 metros garantida, tá? E o restante aí, pela lógica booleana, já é considerado área apta. Agora temos aqui as vias de acesso. Essas aqui são as vias. E eu extraí essas vias do Departamento de Estrada e Rondagem, eu esqueci qual o ano que é, mas eu tô com o PDF aqui aberto. É um mapa rodoviário. Eu não encontrei em arquivo já para colocar no ArcGIS, então eu precisei georreferenciar esse mapa e delimitar por cima as vias de acesso. Então, temos aqui as vias existentes na região metropolitana de Piracicaba. Na sequência, eu defini o sistema de coordenadas com a ferramenta projetar. Então, já temos aqui o arquivo com o sistema correto, sistema de coordenadas certinho, SIRGAS 2023S. E depois apliquei a distância euclidiana. Gerou essa camada que está carregando, um pouco pesadinha. Beleza, temos aqui as distâncias. Na sequência, apliquei a ferramenta reclassificar, atribuí as notas, tá? Aqui temos as notas. E depois realizei a normalização através da calculadora raster. Vou jogar as vias aqui em cima. Então, temos aqui, ó, as vias em amarelo e as notas variando de 0 a 1. Aqui é 1, 0,8, 0,6, 0,4, 0,2, 0,2, 0,2. Enfim, essas notas, elas também já tinham sido definidas, elas estão aqui. E, basicamente, a lógica utilizada para fazer essas considerações, né, atribuir essas notas, é de que o aterro ele tem que ser implantado próximo às vias de acesso para reduzir os custos logísticos, mas também não pode ser muito próximo, assim, para não dar problema no trânsito, acabar atrapalhando, né, os outros veículos, e também não pode estar muito distante para não aumentar também os custos logísticos. Então, conforme essas distâncias vão aumentando muito, as notas elas vão sendo menos adequadas, né, 0,2, 0,4, e quando você tem uma distância ali que não é tão próxima, mas também não é muito distante, você tem uma nota aí que indica maior adequação para implantar o aterro sanitário. Então, todos os critérios eles já foram trabalhados.
Agora é mais uma questão de organização. Eu já coloquei todos os critérios restritivos aqui, então temos a declividade em percentual restrita, que é de 1%, é menor que 1% e maior que 30%. Ela só não está querendo carregar, porque eu não recortei ela ainda. Temos as apps, as margens de 200 metros após os cursos d'água, cálculo hídrico e tudo mais, que é restrita, as unidades de conservação, que é aqui, bem pequenininha, as áreas de segurança aeroportuária e a mancha de 500 metros da área urbana, que também é uma área restrita. Então, agora eu vou utilizar a ferramenta calculadora raster e vou fazer uma somatória de todas essas camadas. Então, eu vou fazer área urbana, mais área de segurança aeroportuárias, mais unidade de conservação, mais margem de 200 metros de distância dos corpos d'água, as apps e as declividades que são restritas, né? Uma área muito plana contribui para o acúmulo de água e uma área muito íngreme, né? Com uma declividade maior que 30%, acaba atrapalhando as operações. Então, por isso que é restrita. Vou colocar aqui critérios restritivos todos. Vou colocar unidos. Vou colocar todos mesmo. E processar. Eu precisei pausar o vídeo para fazer novamente as camadas restritivas da unidade de conservação e também das áreas de segurança aeroportuárias, porque não estava abrangendo a área de interesse todo. Então, por isso que gerou aquele quadradinho pequeno. Então, eu já corrigi, eu criei aqui uma nova camada da unidade de conservação e vocês podem ver que está contemplando na região metropolitana de Piracicaba na sua totalidade. E para fazer isso, basta vir aqui nas configurações, quando for transformar o polígono para raster, e selecionar essa opção, que aí toda essa parte de visualização vai ser contemplada na hora de executar a ferramenta, tá? E aí os passos, eles são os mesmos que eu já mostrei, então temos aqui também as áreas de segurança aeroportuárias, que eu fiz a mesma coisa, então está contemplando a área toda, e então eu vou criar aqui a camada dos critérios restritivos, né, fazer a somatória de todas as camadas, e agora é para dar certo. Então, foram essas camadas aqui que eu precisei refazer, a unidade de conservação e as áreas de segurança aeroportuárias. O restante já está aqui, então eu vou abrir a ferramenta calculadora raster. Vou fazer a somatória de todas as camadas. E executar. Agora a gente vê que criou, né, uma nova camada com todos os critérios restritivos sobrepostos, né, e está abrangendo a nossa área de estudo inteira. Então, tá certo. E aqui a gente percebe, né, que todas essas cores diferentes, né, sobreposição, são as áreas inaptas e somente a parte que é vermelha é a parte apta. Então, eu vou utilizar a calculadora raster novamente. Vou escrever essa equação aqui para a gente obter somente as áreas aptas e inaptas com os valores de 1 ou 0. Então, eu vou utilizar essa camada que a gente acabou de gerar e vou fazer
assim. Vou colocar CR final. Beleza, então criou aqui uma nova camada, só com os valores 0 e 1, mas não está na ordem que a gente está trabalhando, né? As áreas inaptas, restritas, elas deveriam estar com o valor de 0 e as áreas aptas com o valor de 1, assim como as outras camadas dos critérios que a gente tinha gerado antes. Então, eu vou utilizar a ferramenta reclassificar para fazer essa alteração. Onde é 0, eu vou colocar que é 1, área apta, e onde está com o valor de 1, que é nessa parte vermelha, eu vou colocar 0. O restante que eu vou colocar 0 também. CR final, para final 2. Processar. Então agora está certo. As áreas restritas estão com o valor de 0, né? Identificado por essa cor magenta, azul, não sei. E as áreas aptas com esse roxinho no valor de 1. Então, tá certo. Essa parte aqui tá certa. Agora, o que nos resta é fazer a aplicação da equação da aptidão, que é os pesos vezes os seus critérios normalizados, e por fim aqui fazer a multiplicação dos critérios restritivos diferente de 0. Por quê? Porque a gente só quer, só nos interessa as áreas aptas, né? Então, fazer essa multiplicação dos critérios restritivos aqui diferente de 0. Os pesos eu já escrevi aqui, todos eles. Eu peguei daquela planilha que a gente tinha calculado anteriormente, os altos vetores de prioridade, e peguei os valores só com 3 casos depois da vírgula, acho que já é o suficiente. Então, vamos aplicar essa equação. Preciso puxar as camadas dos critérios. Vou puxar de pedologia e geologia primeiro. Vou puxar a camada de declividade normalizada. Hidrografia. Vou puxar a camada normalizada com as notas variando de 0 a 1, que é essa daqui. Aqui a gente não tem nenhuma camada, porque as áreas de segurança aeroportuária e a unidade de conservação são restritas. Vou pegar aqui a normalizada do uso do solo. Área urbana. Vou habilitar aqui. Pegar a normalizada. Vias de acesso normalizada. Beleza, essas camadas aqui, elas vão ser multiplicadas pelos seus respectivos pesos. Vou desabilitar todas elas porque, como é muita informação, tá pesando aqui um pouco. Deixa só isso aqui. E no final da equação, a gente tem que multiplicar pelo critério restritivo. Então, eu vou puxar essa camada aqui, que é a somatória de todas as áreas restritas, e vou colocar aqui. Posso mudar a simbologia também. Vou colocar em contraste. Então, temos aqui, né, as áreas inaptas em preto e as áreas aptas em branco. Vou abrir a ferramenta calculadora raster para escrever a equação. Então, vamos começar com o critério de hidrografia. Vou abrir o parênteses, pegar aqui a hidrografia normalizada, com os valores das notas variando de 0 até 1, intervalos regulares de 0,2. Fazer vezes o seu... Na verdade, eu vou começar com o peso já, que é 0,3,
0,322, sempre usar ponto e não vírgula, mais pedologia 0,218 vezes camada de pedologia, aqui, mais 0,218 vezes a camada de geologia, mais 0,115 vezes declividade, mais 0,04 vezes área urbana normalizada, mais... Tá certo isso aqui? Deixa eu pausar aqui para ver se tá certo os pesos. Verifiquei aqui na planilha e não tá certo. A área urbana é 0,57, vias de acesso 0,040 e o uso e ocupação do solo tá certo. Então vou voltar aqui para o ArcGIS e aqui é 0,57. Agora é 0,040 vezes as vias de acesso mais 0,026 vezes a ocupação do solo. Vou colocar o mapa. Ah, esqueci. Tem que fazer a multiplicação do critério restritivo, que é o CR final, diferente de zero. Vou processar. Bom, a ferramenta foi executada e gerou essa camada aqui. Eu vou fazer o recorte dela e colocar numa simbologia melhor para a gente analisar. Então eu já fiz o recorte e já ajustei a simbologia também. Então esse aqui é o nosso resultado final. As áreas em vermelho são as áreas restritas, né, as péssimas áreas. Em laranja temos áreas que são ruins, amarelo áreas mais ou menos, né, regular. Em verde claro são as áreas boas e o verde escurinho são as melhores áreas a se implantar um aterro sanitário. Então essas melhores áreas são as áreas que têm uma geologia melhor, uma pedologia melhor, receberam as melhores notas, está distante da área urbana, dos cursos d'água. E é isso, e as áreas restritas aqui, em vermelho, aplicadas pela lógica booleana, o bom delas é que já economiza bastante tempo na análise para identificar as áreas que não são boas, né? Então, ela já consegue excluir várias áreas da área de estudo e ela é muito prática, né? Enquanto a outra, ela consegue... ela permite fazer essas ponderações. Nesse caso aqui, os resultados, eles tiveram maior peso para hidrografia, né? Com base no julgamento realizado pelo método HP, mas tudo varia, né, de quem está fazendo essa análise, de quem está atribuindo as notas, de quem está fazendo o julgamento pela matriz de comparação pareada. Por exemplo, um biólogo, ele pode dar maior peso para a uso e ocupação do solo para preservar, né, a biodiversidade, as áreas de vegetação e tudo mais, enquanto um geólogo pode priorizar, dar maior peso para a geologia, ou então acrescentar a análise de aquíferos aqui. Tudo vai depender de quem está fazendo esse julgamento e essa análise. Se a pessoa está fazendo sozinha, ou então se está fazendo em grupo, levando em consideração a opinião de outras pessoas. E é mais ou menos por aí. Esse aqui é o resultado final. O professor Danilo ele pode estar disponibilizando a planilha, caso alguém se interesse. Também podemos estar disponibilizando esse PDF aqui com as notas dos critérios restritos e as notas para os critérios que foram trabalhados pelo método HP, né, de forma escalonada. E do mais é isso. Eu agradeço a atenção de todo mundo, quem visualizou esse tutorial. E qualquer coisa, eu e o professor Danilo estamos à disposição. Muito obrigada!